Você que tem dificuldade em avaliar, você que não consegue tirar o melhor rendimento de seus alunos, esse é o vídeo que você tem que assistir. Eu sou Eliane Ugliano e te ajudo a pensar sobre educação de uma forma mais clara e objetiva. A avaliação tem sido um grande nó, algo que muitos educadores têm perdido o sono. E desatar esse nó não é fácil. Então eu gostaria de colocar esse desafio aqui para todos vocês, mas que fosse uma grande possibilidade. Então eu entendo vocês, não é fácil avaliar. Com a minha experiência em prática educativa, vou te mostrar como você pode mudar. Vamos lá? Primeiro eu queria agradecer aos 200 inscritos no meu canal. Que bom ter vocês aqui. Na semana que vem eu não vou gravar vídeo, porque como eu comecei por causa da prova do mérito, nesse domingo, dia 23 de março, terá a prova do mérito, então eu vou dar um descansinho para vocês e para mim. E também na semana que vem, dia 27 de março, quinta-feira, né, no ano de 2025, porque o YouTube, os vídeos ficam aí anos, né? Às 19 horas eu vou participar de uma live falando sobre questões socioemocionais nas escolas e eu queria contar com vocês. Eu vou deixar aqui depois, tá, o card, onde vai ser essa live e também nas minhas redes sociais. Muitos professores têm estudado e refletido sobre o tema da avaliação. Muitos autores têm escrito livros. Então, hoje eu não vou abordar um especificamente. Se vocês quiserem que eu fale de um autor especificamente, vocês escrevam aqui nos comentários, que daí eu abordo, porque a gente tem muitos livros sobre avaliação, e eu posso fazer um resumo deles, mas hoje eu vou falar de coisas que são ideias gerais sobre educação. Então, o grande exemplo de avaliação do M. Abrams, que é um pensador, e essa frase, às vezes, eu já vi ela há muitos anos, né? Eu conheço essa frase quase há 30 anos. Mas quando você pega aqui os dois objetos, você consegue gravar muito melhor sobre como devemos avaliar. Então, se você pensar nesses dois objetos, você nunca mais vai esquecer. Então, a primeira coisa é o espelho. Então, a avaliação, ela deve ser um espelho. Por quê? Porque ela precisa refletir aquilo que você e o aluno estão praticando. E também deve ser lâmpada. Por que lâmpada? Porque ela vai iluminar o enfoque que você quer dar para a avaliação, o caminho que você precisa seguir, mostra a perspectiva, mostra mudanças. Então, o espelho e a lâmpada é um grande exemplo de como deve ser a avaliação ideal, aquela que reflete uma realidade, mas também ao mesmo tempo ilumina o nosso caminho e cria um enfoque, uma perspectiva melhor de como trabalhar. E a legislação brasileira, ela tem como a avaliação deve ser. E ela é um dos princípios da nossa legislação, que é a LDB. Então, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que a gente chama de 9394 de 1996, então 29 anos que a gente já tem esses princípios na educação. Primeiro é o da flexibilidade, que é quando ela dá autonomia para as suas escolas fazerem os seus planos, suas propostas pedagógicas, fazer a avaliação no sentido de avançar, de equivaler os estudos realizados do aluno, acelerar os estudos. Essa LDB ela é muito moderna e dinâmica na questão da flexibilidade. Descentralização, quando ela dá aos municípios, estados e federação autonomia de decidir sobre seus sistemas de ensino. E aí o tema de hoje, que é a avaliação contínua. Então, a LDB ela tem os 3 princípios e uma coisa muito moderna que ela traz é a avaliação. Então, quem não faz avaliação contínua não é porque não quer, é porque está praticando algo ilegal. Então, sempre eu gosto, como minha função é aqui trazer a legislação como palco para vocês, como raiz, como base, a avaliação tem que ser contínua. Então, mais para frente eu vou dizer o que quer dizer isso. E no artigo 13, a LDB ela vai abordar as incumbências dos docentes, o que os docentes ou professores, né, têm que ter como suas atribuições. Então, eu fiz um recorte ali. Primeiro é zelar pela aprendizagem dos alunos, e a palavra zelar, ela vem do princípio de cuidar.
Então, eu cuido dos meus alunos e eu tenho a minha missão até que ele aprenda. Então, antes da LDB de 96, a gente podia dizer assim: eu ensinei, o aluno não aprendeu, o problema não é mais meu. E hoje, com o artigo 13, inciso 3, a minha missão só termina quando o aluno aprende. Então, eu tenho que dizer: eu ensinei, o aluno não aprendeu, o problema ainda é meu. A culpa não é minha, mas a responsabilidade ainda é. Então, a minha missão, a minha tarefa como docente, como professor hoje, pela lei, é só quando o aluno aprende, a minha tarefa terminou. Então, por isso que a gente fala hoje, né, o Lino de Macedo, que é um dos maiores educadores, na minha opinião, ele fala: a missão hoje maior, a tarefa do professor é muito mais difícil. Ele tem que estar muito mais preparado, porque no passado só ensinar estava a missão do professor. Hoje, além de ensinar, o aluno precisa aprender. E se o aluno não aprende, a gente tem que fazer estratégias de recuperação. Então, todo professor tem a obrigação da recuperação contínua. Então, eu posso fazer um vídeo depois de toda a questão de ressignificar que a palavra recuperação vem hoje, tá bom? Mas não é o foco hoje, mas claro que a recuperação também está na atribuição do professor. E aí, o artigo que fala especificamente da avaliação é o artigo 24, inciso 5, que é a verificação do rendimento. Ele vai ter que seguir alguns critérios. Quais são eles? Então, lá, avaliação contínua, que muitos professores já fazem, porque o que é contínuo? É desde o primeiro dia de aula, ou se ele já conhece aquele aluno de anos anteriores ou daquele momento, ele tem que todo dia estar avaliando. Então, essa questão contínua é: se meu rendimento é bimestral, meu colégio é trimestral, é semestral, eu faço dentro desse período algo contínuo. E o que muita gente não faz é a segunda parte, que é cumulativa. Então, muita gente, como a avaliação contínua é um princípio da LDB, já vem fazendo a avaliação contínua, mas a cumulativa não. O que os professores fazem? Eu dei 5 instrumentos de avaliação. Então, um aluno fez 3, eu divido por 5 e avalio só os 3. Então, não é isso. Quando eu falo algo que acumula, eu não tiro, eu não desacumulo. Então, eu só avalio aquilo que ele me apresentou. E tenho que prevalecer aspectos qualitativos, que é o que eu grifei. A prevalência é sobre qualidade, não sobre quantidade. Então, eu pego ali só o que ele foi bem. Eu sei que parece estranho, mas é a verdade. O que ele não vai bem, eu descarto. Eu só dou prevalência sobre aquilo que ele me apresenta de qualidade. E não penso em algo só lá no final, porque daí não é contínuo. Eu penso ao longo de todo o período do bimestre, do semestre, como é o seu colégio. Então, realmente é mudar um princípio de verificação que muitos anos aconteceu no mundo e no Brasil e nas escolas do nosso país. A avaliação, ela tem que estar firmada dentro de uma proposta pedagógica, e a proposta pedagógica nada mais é do que um documento democrático da realidade que a escola está inserida. Então, a maioria das escolas, quando vão fazer a proposta pedagógica, elas fazem aquele background, aquela pesquisa de quem é o meu aluno, o que é a missão da escola, o que ela se propõe, e a partir da proposta vem os planos de ensino dos professores. E lá no plano de ensino, o professor vai ensinar qual é a metodologia que ele vai utilizar para que o aluno tenha o quê? Sucesso. Então, não existe missão maior do que o aluno ter sucesso na avaliação. Então, quando eu não faço com uma avaliação desse molde, eu tenho poucas garantias que meu aluno vai ter sucesso, que vai se dar bem. Então, repense não só por uma questão de legislação, mas também de compromisso com o sucesso dos nossos alunos. E a pergunta que se faz: ensinamos para avaliar? Então, sempre a gente, quando faz a aula, a gente fala: olha, isso aí vai cair na prova. Ou avaliamos para ensinar? Então, eu avalio e aí eu vejo que eu posso melhorar no meu ensino. Então, o que eu queria refletir? Sobre as tendências que a gente tem de formação inicial de professor. Por quê? Porque de formação contínua eu posso fazer a formação que eu quiser.
Mas de formação inicial a gente tinha essas tendências. O que eu digo de tendência? Porque a gente sempre teve os pioneiros. Sempre, mesmo que muita gente vai numa linha, a gente tinha pessoas que pensavam fora, como a gente fala, da caixinha. Então, todas as décadas aí que eu vou trazer, tinham professores que faziam diferentes. Mas a tendência era, na década de 60, de um professor, quando... Por que eu comecei na década de 60? Quando começa a discutir um pouquinho mais, de que a maioria dos alunos estarão dentro da escola. Então, a escola não tinha só a classe alta, a classe média que aprendia, começa a ter as classes populares dentro das escolas por força de lei, primeiro no primário, depois no ginásio, depois no colegial, e aí o professor ele transmitia. Então, ele estava lá na frente, ele ensinava e o aluno reproduzia tudo que ele ensinava na prova. Então, eram questões que a gente tinha que decorar e caía na prova aquelas questões. Na década de 70, como começou essa ideia de que tinha que estar as classes populares nas escolas, pensou-se o quê? Olha, vamos então ver como a maioria das pessoas não conseguem aprender, não tem capacidade cognitiva de aprender as questões propedêuticas das áreas, vamos oferecer o ensino técnico. Então, a gente na década de 70 tem essa disseminação de cursos técnicos. E eu lembro, quando eu comecei a estudar na década de 80, tinha algumas escolas que já indicavam para a gente fazer os cursos técnicos, né? Principalmente a escola estadual que eu estudei. E era uma característica, uma tendência forte de formação na década de 70. Depois nós tivemos a década de 80, que com o Paulo Freire a gente repensa um pouco sobre a educação e ele diz... E isso acontece que a missão do professor começa a aumentar ali, porque a escola não é um lugar só de transmissão de conhecimento. Ela vai muito além. Ela é uma educação para a vida, na vida. Então, a nossa missão é com o ser humano, com autonomia, com ele realmente ser um ser como um cidadão, como alguém que tem direitos. Então, vai muito além a partir da década de 80. Só que a década de 80 é a época que mais reprova. Por quê? Porque se as classes populares vão para as escolas e elas não tinham muitas famílias que acompanhavam ou que eram famílias analfabetas, que não sabiam ajudar as crianças em casa, muita gente reprovou. Como eu disse no outro vídeo, que foi sobre a educação especial, que eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo, as crianças que eram hoje público-alvo da educação especial, elas eram tiradas da escola porque elas não aprendiam, porque não existia a acessibilidade a esse currículo. E aí o professor na década de 90, com a força de lei que diz, não, esse aluno vai ficar na escola, então ele tem garantido por lei a permanência, o professor começa a pesquisar na tentativa e erro de como fazer. E hoje, na década de 2000, que a gente não tem, né, quando a gente tem aí voltando 2010, 2020, 2025, esse professor que pesquisa e reflete sobre a sua prática, ele vai entender que a melhor forma de ensinar é como mediar. Mas não é assim, o aluno faz sozinho. Não, porque se ele não sabe alguma coisa, ele não consegue aprender, que é um dos princípios, os pilares da educação. Então, o aluno só aprende alguma coisa a partir do momento que ele já aprendeu a sua base. Então, o professor mediador não é diminuir a função do professor. Na verdade, é ampliar a função dele, porque ele está ali só para mediar o processo e não ser o grande foco, que era o grande sujeito da aprendizagem. Hoje, o grande sujeito da aprendizagem é um aluno. O professor está ali para mediar. E aí, quem avalia tem que tomar decisões, porque ele é o profissional, ele é o adulto em horário de trabalho. Ele foi contratado como especialista falando, você sabe fazer. E aí, como eu disse, comecei o vídeo, a gente às vezes não sabe, porque a gente está aprendendo com o processo, porque mudou o enfoque, mas eu muitas vezes sou um professor que estudei no século XX, com ideias do século XIX para um público de alunos do século XXI. Então, no meu critério, eu não sei muitas vezes o que eu tenho que fazer, se eu realmente estou tirando o melhor do aluno. Então, esse é o grande nó da avaliação. Será que eu, fazendo o que eu tenho de avaliação, os meus instrumentos avaliativos, eu estou tirando o melhor do meu aluno? Então, na ação educativa, é só fazendo. Você vai decidir sempre a favor do aluno. Então, se eu tenho dúvida do que eu estou fazendo, eu vou em favor do aluno. Então, os conselhos de classe, eles não são um momento só de você passar
a sua nota na ficha ou digitar no sistema. O conselho de classe, ele se realiza, o seu princípio é: eu me aconselho com o meu colega, porque muitas vezes ele conseguiu avaliar de uma forma melhor que eu. Eu tenho a humildade, então o professor precisa ter humildade de que a gente tem dificuldade de avaliar tipos de aluno, as metodologias que eu faço, os meus critérios. Então, no conselho de classe série, eu repenso se realmente a minha decisão está a favor do aluno. Tudo pelo aluno. E a avaliação, ela é muito como se fosse algo ligado à medicina. Pirrenu fala muito disso. Nenhum médico se preocupa em ficar classificando os alunos em mais doente, menos doente, que é mais grave e enfermo. Ele pensa em administrar um tratamento coletivo? Não, porque ele não vai dar o mesmo remédio para todos. Então, a gente precisa pensar em individualizar. Então, eu não sei, muitas vezes, até na hora do conselho tem professor, porque tem poucas aulas, né? Naquele primeiro bimestre, não sabe quem é o aluno. Então, ele precisa se aconselhar na hora do conselho com aquele colega que tem mais aulas, né? Por exemplo, eu faltei muitos dias, fiquei doente, um professor, e ele não conseguiu avaliar de uma forma positiva, que o aluno tenha sucesso, mas o que ele faz? Ele não tem a humildade, muitas vezes, de perguntar para o colega que conseguiu avaliar de uma forma melhor. Então, para a gente ter um diagnóstico individualizado, eu tenho que dar o remédio e fazer a terapia na medida, sob medida. E não adianta dar o remédio quando o aluno já morreu. Então, por isso que vem o papel da recuperação. Eu recupero continuamente quando eu vejo que o aluno não está avançando. Então, o remédio tem que estar sendo dado no percurso. Por isso que é uma avaliação contínua. Não quando lá no final já diz, não tem mais o que fazer. E a gente avalia para quê? Então, como eu disse, para repensar, então é uma lâmpada que ilumina o caminho. Então, muitas vezes eu penso, a maioria foi mal, no passado esse professor é bom, é aquele que é carrasco, que reprova todo mundo. Não. Hoje, quando o aluno mostra, e a maioria da sala, que foi mal, o problema está em você, professor, em você, instituição escolar, que tem o seu método avaliativo. Então, é preciso replanejar. Subsidiar tomada de decisões. Então, eu decido, olha, eu vou mudar. Não dá para falar assim, não está dando certo e eu não vou mudar. Eu sei que isso não é uma zona de conforto, porque não mudar também vai ser ruim. Porque o aluno vai continuar mostrando o que ele não sabe. Então, também não é uma decisão fácil. Porque parece que é fácil o professor dizer, não quero mudar. Mas eu preciso ter esse compromisso de quando a avaliação vem negativa, que os alunos me mostraram que não conseguiram aproveitar o rendimento deles de uma forma que a nota fosse boa, eu preciso repensar. Diagnosticar, então eu uso avaliações, que eu vou falar depois no próximo slide sobre tipos de avaliação. Como eu identifico se ele avançou ou não? Uma frasezinha que vocês podem decorar para repensar, reprogramar o cérebro de vocês sobre avaliação eu aprendi ela em 1999 e eu nunca mais me esqueci, que é: eu identifico o avanço, porque eu sempre vou pensar no sucesso. Então, eu vou lá, vejo tudo que o meu aluno avançou desde que eu iniciei as aulas, com os métodos contínuos e cumulativos, e vejo as conquistas deles, mas eu vejo aquilo que ele tem dificuldade, que ele tem problema. E aí, eu faço a intervenção. Então, o aluno que avança, que conquista, ele precisa pouco do professor. Para o aluno que aprende, não existe vantagem de ser professor para esse aluno. Hoje, quem precisa do professor é quem tem dificuldade. Então, aprenda isso. Nós vamos analisar com a avaliação o quanto o aluno avança e, se ele não avança, o que ele apresentou de dificuldade. E é ali que eu vou fazer a intervenção. Tá? Então, se o aluno é faltoso, você pode até dar a mesma avaliação, porque ele não pôde fazer aquilo que você propôs. Mas se ele fez e ele não avançou, ele apresentou dificuldade, eu preciso mudar. Tem uma historinha que a gente ouve muito, que o professor está ensinando lá uma conta e o aluno fala, não entendi. Aí o professor faz do mesmo jeito, ele fala, não entendi, não entendi.
E aí o aluno fala, professor, eu escuto, eu estou entendendo o que você fala, eu não entendi a forma que você ensinou. Então, a gente precisa, na nossa área, no que eu dou aula, saber várias formas de ensinar. Então, hoje não podemos ter só um método, uma só didática. Eu preciso procurar várias formas de ensinar, porque o meu público-alvo, os alunos, são muito diversos. A gente não tem um público-alvo só, que era no passado. Então, aprendo o mantra. Avançou, ok. Não avançou, teve dificuldade, que intervenção que eu vou fazer? E isso promove o quê? As melhores oportunidades de aprendizagem para os alunos. Se eu tenho esse mantra na minha cabeça, eles vão aprender. E aí, quais tipos de avaliação? Nossa, a gente tem 9 tipos de avaliação, tá? Então, vou falar elas aqui. A primeira é inclusiva. Então, se não é inclusiva, não é uma escola. Então, a escola tem que ser inclusiva, que tá lá também no meu vídeo na aula sobre educação inclusiva. Então, por eles e para eles. Então, nós, educadores, vivemos para os alunos. Então, a nossa função é para eles. Então, avalio para incluir, não é para excluir. Por isso que é os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Nunca excluir, é sempre somar, é sempre olhar para o positivo, para aquilo que ele foi bem. Instrumental. A avaliação é um instrumento. Então, ela mostra pra gente como está o processo de ensino-aprendizagem, que é algo que não pode estar desvinculado. Tem um livro da Thelma Weiss, que eu indico para todo mundo, que o pessoal de anos iniciais tem mais hábito de ler, porque ela fez um programa que educou muitos alunos, que é o Ler e Escrever, que é o processo de ensino e aprendizagem. Não existe ensino sem aprendizagem. Diagnóstica, que eu indico para todo mundo que está começando a dar aula para uma turma nova, para um aluno novo, porque eu não posso supor que o aluno sabe qual é o conhecimento prévio que ele tem. Hoje não se usa mais o termo pré-requisito. A gente fala o que ele tem de conhecimento anterior, o que ele tem de conhecimento prévio. Eu investigo e aí eu consigo, a partir desse diagnóstico, propor um plano para que esse processo seja contínuo. Mediador, então, se o professor é um mediador, essa avaliação vai mediar ponte e estabelecer relações com o que ele sabe com o que ele não sabe para o que ele sabe. Outra prognóstica, que eu faço um exame a partir da minha avaliação diagnóstica e aí, a partir do diagnóstico, eu vou elaborar um plano e um roteiro para repensar, replanejar aquilo que eu propus. Porque eu começo meu ano planejando, mas muitas vezes eu não sei quem é o meu aluno, quem são as salas de aula que eu vou trabalhar, e eu, com esse prognóstico, eu vou replanejando. Recapitulativa, por exemplo, eu fiz uma didática, uma metodologia que não deu certo, e eu vejo quais as possibilidades de que outros teóricos que falam sobre didática, sobre prática pedagógica, e eu vou garantir, esse é um desafio que se torna uma possibilidade, que não é fácil. Cumulativa ou somativa, que é o outro princípio da avaliação que está no artigo 24, no inciso 5. Eu avalio tudo que o aluno fez. Então, até a coisa da participação dele em sala, que não é pontinho negativo e positivo por indisciplina, por favor, né? Porque o aluno indisciplinado, ele pode ser alguém que vá bem nas provas e eu não posso tirar nota dele pela indisciplina. Você tem que realmente fazer um contrato pedagógico. Eu quero muito fazer uma aula sobre um livro do Júlio Grobachino, que é sobre indisciplina, que ele pega vários autores repensando e como abordar a questão da indisciplina nas escolas. Certificativa, que é a grande função da escola, porque todos os alunos saem das escolas com certificados, né? O diploma é só se ele for uma educação básica profissional. Se ele fizer a educação básica normal, que é o infantil, fundamental e médio, ele vai ter um certificado de conclusão. E informal, ele tem diploma também só no ensino superior. E informal, que é essa que não é para punir, não é vigiar e punir. É olhar sobre o aluno fundamentado. Então, é alguém que participa, é alguém que tem um envolvimento, então é um aluno que realmente está comprometido. E aí, a partir desses 9 tipos de avaliação, nós vamos ter os instrumentos. Então, os instrumentos são, eu faço teatro, então, por exemplo, é difícil você ter uma idade mais como infantil, educação infantil, anos iniciais, que os alunos vão ficar sentados às 4, 5 horas, ou 7, 8 horas, se é uma educação integral,
na sala de aula. Então, pensa que o número da idade que o aluno tem é o tempo que ele consegue ficar sentado e quieto ouvindo você falar. Então, se ele tem 7 anos, é 7 minutos. Se ele tem 15 anos, é 15 minutos. Então, eu preciso de instrumentos de avaliação que sejam mais sinestésicos, que sejam mais de ação. Então, teatro, trabalho em grupo, atividade individual, pesquisa, debate, seminário, portfólios e provas. Eu quero parar um minutinho no portfólio. Portfólio a gente emprestou da área de artes, que é quando o aluno coloca ali toda a evolução dele. Eu adoro avaliação por portfólio, que é quando você mostra o primeiro dia de aula e depois ao longo do período, até o final do ano, e você mostra o avanço com as dificuldades, se ele teve, e o que você fez a intervenção, e ele avançou. Portfólio é maravilhoso. E aí, a autoavaliação, que é ali quando você, professor, diz, bom, a maioria não aprendeu o que eu vou fazer. E como eu disse, tudo isso baseado nos princípios de inclusão, de respeito ao tempo de cada um, de aprendizagem, de integrar. Então, assim, eu não posso achar que eu, professor de história, que é o que eu era, eu não vou conversar na minha área, com o meu professor de geografia, com o meu professor de filosofia, sociologia. Então, as áreas precisam se conversar. Não é normal, muitas vezes, ele bem em história e mal em filosofia, porque você tem que conversar com o seu colega. O interdisciplinar, o transdisciplinar precisa. E é algo que vai transformar a vida dele. Uma boa avaliação transforma a vida do aluno. E para encerrar, o fracasso escolar, o Pirrenu, ele fala tanto, ele é tão famoso no Brasil, que foi um dos que eu citei durante a aula, porque nós temos Celso Vasconcelos, Charles Radigi, Jussara Hoffmann, nós temos vários autores sobre avaliação. O Pirrenu, Felipe Pirrenu, ele fala, o fracasso escolar não é mais só responsabilidade do aluno. A escola e o professor só vão dar certo quando o aluno avança na aprendizagem. Então, a gente precisa de uma escola e de um professor que dê certo, que se sinta realizado e não frustrado quando a avaliação mostra o contrário. E aí, como eu disse que sempre eu venho com a aula para que vocês se preparem, quem aí não está se preparando para uma avaliação externa, só está realmente aprendendo, para por aqui. Mas quem está se preparando para uma avaliação, eu apresento algumas questões bem rapidamente aqui, que, por exemplo, eu não falei nada sobre o programa de ensino integral, mas vocês vão perceber que só com relação à avaliação, vou pegar aqui o meu roteirinho, para não me perder, porque eu percebi nos outros vídeos que eu me perco um pouco na hora de colocar, eu bato a mão aqui no teclado para falar sobre as questões. Então, não lendo nada sobre o PEI, então não sei nada sobre o PEI, mas eu sei sobre a avaliação da aprendizagem. Então, vou assinalar um princípio coerente com o documento. Então, o documento do PEI, que é o Programa de Central, ele não vai poder estar fora dessa avaliação contínua e cumulativa da LDB, que é a lei maior do Brasil. Então, tudo tem que estar em cima disso. Então, a primeira coisa, avaliação e verificação têm o mesmo sentido. Claro que não, porque verificar não tem compromisso com a aprendizagem. Verificar só tem o compromisso com o ensino. Então, errada. Segunda coisa o produto do trabalho do professor é a aula bem executada, sendo que a avaliação de caráter diagnóstico pode prejudicar o foco qualitativo. Não, a avaliação diagnóstica é uma das avaliações que estão lá, como uma das que eu indiquei. É uma das principais, porque ela mostra para você de onde você tem que partir. Você não é assim, não sei de onde eu saio, não sei de onde chegar, e aí mostra um amadorismo. A outra, a avaliação não deve expressar valores, concepções, crenças e posicionamentos políticos e ideológicos do avaliador. Tá certo até aí. Não pode, eu não posso, dentro da minha crença, da minha concepção, fazer uma avaliação com o que eu penso. Tem que ser com o que eu reflito, né? Que eu replanejo. E mantendo seu caráter exclusivamente técnico. Aqui eu bati a mão e ficou separado exclusivamente. Não, porque se eu pensar que o aluno vai me mostrar na hora da prova só que eu uso a técnica, é aquele professor de antigamente que dava um questionário ou dava um texto e você tinha que, vomitar na hora da prova tudo que ele tinha ensinado. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela dava 5 dissertações, ela dava o texto,
e aí você tinha que, na hora da prova, ela sorteava um texto e a gente tinha que decorar e passar na prova exatamente o texto. Então, assim, tinha professor que jogava para o alto as provas dos alunos, e os que ficavam em cima da mesa tinha nota azul, e quem caía no chão era vermelho. Então, a gente viveu muito essas histórias, né? Até a década de 90, antes de sair a Constituição de 88, que é finalzinho, né, da década de 80, e a LDB de 96, a gente viveu muitas situações absurdas de avaliação. Procedimento de avaliação é independente do ensino. Não, lembra que eu até sugeri o livro da Thelma Weiss, que o ensino tem que estar junto com a aprendizagem? Nada disso. Então, vamos ver aí, né? Porque até agora a gente está achando que tudo está errado. Se eu chego numa situação dessa que eu falo assim, nossa, aí também é errado, eu vou ter que rever, porque vamos ver o que está menos errado. Porque às vezes a banca, você vê até que a gente pode até entrar com recurso, às vezes, contra a banca que faz os concursos e provas, porque às vezes eles fazem algumas questões que estão um pouco equivocadas, né? Professores e alunos precisam ocupar a posição de avaliadores para tomarem as melhores decisões no encaminhamento de suas propostas. Olha como ele coloca o aluno numa situação de sujeito da aprendizagem. Então, assim, na verdade, o professor está junto com ele tomando as melhores decisões, então repensando a sua prática para tomar decisões. Então, é a alternativa E. A próxima é uma que eu quero dar uma aula para vocês, porque o SARESP vai sair os resultados aí daqui a alguns dias, né? Falaram que é final de março, começo de abril. E a gente tem as matrizes de referência do SARESP, que é um documento orientador. E aí, mesmo que eu não saiba o que é. Então, por isso que eu trouxe para vocês, que sabendo os princípios da lei, dos autores sobre educação, eu consigo acertar uma alternativa. Que é, o que é avaliar? Tá? Então, não interessa aqui qual é o documento que está na parte de cima. Interessa o que avaliar hoje, 2025. Então, o que é o documento matriz de referência sobre avaliação? Sobre avaliação aqui. É aquilo que o aluno deveria ter aprendido. Interessante, porque se o meu compromisso de avaliar é com o sucesso do aluno, eu fiz lá o meu plano de ensino de que o aluno tinha que aprender é aquilo que ele tinha que ter aprendido. Mas vamos esperar para ver todas, porque assistam ao meu vídeo de dicas, tem o das 30 dicas, e tem também como acertar questões, que são 10 dicas mais para a hora da prova, porque o 30 dicas é o antes, durante e depois da prova. Ele fala lá, cuidado com o A, porque nós temos pegadinhas no A. Mas aí, no caso, esse A é um que pode ser a alternativa correta. O conteúdo, gente, eu quis colocar essa alternativa para explicar. O conteúdo, ele não foi jogado fora. Ele é o caminho para desenvolver competências e habilidades. Quando eu der aula de matriz de referência, eu aprofundo mais sobre isso. Mas o conteúdo, ele não foi jogado fora. Ele é o caminho para desenvolver competências e habilidades para aprender. Então, tá errado. O repertório geral de saberes do aluno. Então, quer dizer, é o que ele tem de pré-requisitos, de repertórios do que ele aprendeu, que é avaliar. Claro que não. Avaliar é a partir do ponto que eu estou trabalhando com o meu aluno. Os saberes prévios, que é o que eu falei assim, os pré-requisitos, não. Né? Eu posso até partir disso para fazer o meu trabalho, mas isso não é o que é avaliar. A zona de desenvolvimento profissional, porque a gente sabe que o neurodesenvolvimento, a neurociência está muito dentro das escolas, eu adoro, leio muito sobre isso para falar sobre competências socioemocionais, da minha live que eu vou participar semana que vem com a Marilice, uma pós-doutora em educação especial, que depois eu vou deixar aqui para vocês. Então, a correta é a alternativa A. E a última, que é a 3, sobre os modos de avaliação partindo de uma concepção construtivista. O construtivismo ele é isso. O aluno é sujeito da aprendizagem dele e o professor media esse processo de ensino. Não existe ensino hoje sem aprendizagem, artigo 3 da LDB, o professor deve zelar pela aprendizagem. Então, o que é essa noção de avaliação? Então, assinale a opção que corresponde a esse paradigma, né? Que é a concepção de ensino junto com a aprendizagem, tá bom? E aí a gente vai ter parte da ideia que o professor é um ser estático. Nossa, uma coisa que hoje o professor não tem como ser estático. E antes ele vinha, né, na década de 60, onde o transmissor era do jeito dele. Então, o aluno era uma tábula rasa, vazio, e ele preenchia com o conhecimento do professor e ele reproduzia na prova.
Não é mais isso. Possui a finalidade de classificar os alunos. Meu Deus, nunca. A gente precisa, sim, saber o que o aluno sabe e o que ele não sabe para que ele avance, mas não é classificar. Os melhores, os piores. As salas hoje não são mais homogêneas, elas devem ser heterogêneas, porque eu não tenho que classificar aluno, até porque no livro da Thelma Weiss que eu indiquei, né? O processo de ensino-aprendizagem, ela diz duplinhas produtivas. Então, você pode colocar aquele que não sabe muito com aquele que sabe mais e isso ser produtivo. Apoia na noção de mediação de aprendizagem. Perfeito, mediação. Certo. Está a serviço da tradicionalidade. Tradicional, aqui ele está como uma coisa negativa. Às vezes até ser tradicional não é uma coisa ruim, mas a serviço passa uma coisa que não é uma coisa, não é algo que está incluindo, que está tendo um olhar mais ampliado sobre as dificuldades. Então, é uma pegadinha, porque eu poderia pensar que tradicional é uma coisa boa, e improviso, nunca. Esse tipo de professor hoje não cabe mais na educação. Porque antes, quando era só o compromisso com o ensino, o professor dava lá aula de qualquer jeito, o aluno tinha que reproduzir na prova o que o professor tinha ensinado. Mas hoje, com a missão só acabando com a aprendizagem, não tem como ser AE. Então, fácil, questão C. A gente, sem muitas vezes saber de um autor, que às vezes vem o nome do autor ali, o documento, como eu sei o princípio da avaliação, eu tenho chance de acertar as questões. E eu queria muito agradecer, espero que eu tenha ajudado bastante a vocês a repensar sobre a avaliação. Se vocês quiserem, digam aí no comentário um autor específico, eu já li muitos autores para poder ter essa ideia de prática pedagógica ideal, né? Não a real, mas a ideal sobre a avaliação, e eu gostaria que vocês colocassem em prática, por isso que eu estou aqui. E até o próximo vídeo, e muito obrigada. Tchau, pessoal!